E se eu te disser que o que mais atrapalha a gente na vida hoje não é errar, mas é simplesmente não ter a possibilidade nem de acertar e nem de errar? E se eu te perguntar também quantas coisas você já deixou de fazer, não porque você não podia, mas simplesmente porque você estava esperando o momento perfeito para aquilo acontecer? Eu já deixei muita coisa passar, eu já perdi a oportunidade de fazer muitas coisas, mas não porque eu não tinha capacidade de fazer, mas porque eu tinha muito medo, eu me comparava muito, e eu tinha muita insegurança. E eu ainda sofro muito com esse tipo de coisa. Mas se tem uma coisa que eu queria ter entendido muito tempo antes e que hoje eu consigo entender, é que fazer alguma coisa sempre vai ser infinitamente melhor do que a gente não fazer nada, do que a gente não mudar nada, do que a gente tem que ficar parado no mesmo lugar. E esse vídeo aqui, ele é a prova disso, porque eu sempre esperei o momento certo para começar a gravar, mesmo que fosse uma coisa que eu queria muito fazer. Eu sempre esperava que eu tivesse a iluminação perfeita, que eu tivesse o roteiro perfeito, a câmera perfeita, o cenário perfeito. E assim eu continuava sempre não gravando, continuava sempre no mesmo lugar, adiando uma coisa que eu queria tanto fazer. Porque a gente cresce, né, com essa ideia de que a gente precisa esperar o momento perfeito, de que a gente precisa esperar aquele momento ideal, é aquele sinal maravilhoso que vai cair dos céus. Mas isso não existe, isso não vai acontecer. A gente fica nessa de se sentir pronta para alguma coisa, seja pronta emocionalmente, pronta financeiramente, buscando uma iluminação melhor, uma câmera melhor, enfim. A gente sempre tá buscando outras coisas, outras alternativas, outras desculpas para não começar aquilo que a gente se propôs a fazer, que a gente pensou em fazer, que a gente queria fazer. Só que ninguém ensina a gente também que a gente só consegue se sentir pronto fazendo. A gente só consegue se sentir pronto quando a gente tá no processo daquilo, quando tá acontecendo, sabe? Porque esse momento perfeito, esse momento ideal que a gente tanto busca, que a gente tanto espera, ele não existe. Ele não vai aparecer assim. Você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que colocar sua cara a tapa, sabe? Então, não fica parado esperando o momento perfeito, esperando que uma ideia brilhante caia do céu. Corra atrás, porque você nunca vai se sentir pronto. Você nunca vai acordar um belo dia e achar que, ai, hoje é o dia que vai acontecer muitas coisas boas. Talvez seja um dia que aconteça, mas você tem que correr atrás, você tem que buscar o que você quer, entendeu? Esse momento certo, esse momento ideal nunca vai acontecer. Você não vai achar do dia pra noite. E eu sou uma grande prova viva disso, porque eu sempre esperei o momento certo pra absolutamente tudo. Eu achava que eu precisava ter confiança pra começar alguma coisa. Só que eu percebi que a confiança, a gente vai construindo ela. Então a gente vai conquistando ela quando a gente vai fazendo, no processo que tá acontecendo, entendeu? A gente não precisa ter certeza para começar alguma coisa, porque às vezes as coisas que mais mudam a nossa vida para melhor são coisas que começaram por uma dúvida, entendeu? Então, você não precisa ter certeza. Você não precisa ter certeza se vai dar certo, se você vai falhar, se você não vai. Você só vai descobrir isso quando você fizer, quando acontecer, quando estiver no processo. Cara, quantas vezes eu pensei em começar alguma coisa e eu desisti muito antes de eu tentar? Simplesmente, quase todas as coisas da minha vida. Eu já pensei numa ideia que eu, nossa, queria muito fazer e eu nem comecei, sabe? Eu nem coloquei em prática porque eu tinha muito medo de tentar e falhar. Quantas vezes eu já me comparei com outras pessoas que estavam há muito tempo na minha frente, há anos na minha frente, principalmente na internet, que era uma coisa que eu queria tanto começar. E quanto mais eu pensava nisso, menos eu saía do lugar, entendeu? Porque quanto mais a gente pensa naquilo e não faz, mais a gente fica estagnado no mesmo lugar, mais a gente fica congestionado no mesmo lugar e não sai, entendeu? Não garante nada, não muda nada, fica ali pro resto da vida. E existe um tipo de dor que ele é muito pior do que você errar, sabe? Existe uma dor que é muito pior do que você falhar, do que você se frustrar, que é a dor de não ter tentado. É a dor de não saber o que poderia ter acontecido se você tivesse tentado. Porque errar dói muito. Errar dói bastante. Mas pode ter certeza que você olha pra trás e você se perguntar, poxa, e se eu tivesse tentado? O que teria acontecido?
com certeza isso dói muito mais, porque é uma incerteza, é uma dúvida que nunca vai sair de você, nunca vai sair do seu coração, nunca vai sair da sua cabeça. Você sempre vai ficar se perguntando, e se? E se eu tivesse começado a gravar pra internet? E se eu tivesse aberto a minha loja? E se eu tivesse começado aquele projeto novo? Se eu tivesse estudado para aquele curso que eu tanto queria? Você nunca vai saber porque você nunca tentou, você nunca colocou a cara a tapa para tentar, você nunca foi buscar meios disso acontecer porque você simplesmente tinha muito medo, tinha medo de falhar, tinha medo de tentar, tinha medo de começar alguma coisa nova. Então, essa dúvida, ela nunca vai sair, ela nunca vai te permitir saber a resposta daquilo. Você nunca vai saber, porque foi um e se que não teve resposta. E quando você não faz nada, você tá com aquela falsa sensação de segurança, com aquela falsa sensação de que tá tudo bem, porque você não se frustrou, você não precisou combater o seu medo, você não precisou se expor para um monte de gente, caso seu sonho seja para a internet, você não precisou falhar em abrir uma loja ou qualquer coisa desse tipo, porque você não tentou. Então, quando você não faz nada, você tá se protegendo das críticas, você tá se protegendo do seu medo, das suas inseguranças, mas você também tá se protegendo da sua evolução. Quando você não faz nada, você não tem a possibilidade de cair, mas você também não tem a possibilidade de crescer. Você atrasa o seu crescimento por medo de tentar. Você atrasa a sua evolução porque você tem insegurança, tem medo de tentar conquistar alguma coisa nova. Você tá evitando os julgamentos, mas você tá atrasando você mesmo, você tá atrasando uma coisa que poderia ser sua, uma coisa que você poderia conquistar e ser muito melhor do que o que você vive hoje. E essa falsa sensação de segurança, ela só vai te congestionar no mesmo lugar, não vai garantir nada de novo pra você, não tem nada que você possa fazer mais, porque você tá congestionado. E você vai continuar aí se você não tentar, não for atrás de algo novo, sabe? Não for atrás de vencer isso. E a verdade que ninguém te conta é que o medo, ele não vai embora. O medo vai continuar com você, só que a diferença é que você vai provar pra você mesma que você consegue conquistar suas coisas, consegue fazer suas coisas, mesmo com ele lá, mesmo com o medo lá. Porque a coragem, ela não é a ausência do medo, sabe? Isso é um mito muito grande. A coragem, ela não é a ausência do medo. Você não vai perder o medo. Você só vai entrar em ação com o medo, entendeu? Você vai fazer aquilo com medo mesmo. A questão é que você nunca vai se sentir 100% pronto para começar alguma coisa. Você nunca vai se sentir 100% pronto para tentar algo novo, para começar alguma coisa, para se expor a alguma coisa, sabe? Isso não vai existir, você nunca vai se sentir 100% pronto para aquilo. Mas você pode se sentir 1% mais decidido hoje, porque a gente esquece que o mundo ele não é construído por pessoas que esperam, por pessoas que tiveram ideia e não colocaram em prática. O mundo ele é construído por pessoas que começaram, por pessoas que tiveram uma ideia e foram tentar fazer. Não é à toa que o mundo hoje é cheio de coisas novas, porque alguém pensou, alguém idealizou aquilo e colocou em prática, entendeu? Então o mundo ele é construído por pessoas que fazem acontecer, porque fazer pequeno ainda é fazer. Fazer uma coisa simples ainda é fazer. Fazer imperfeito ainda é fazer alguma coisa. E fazer com medo ainda é fazer. Só que não fazer nada é garantir que nada vai mudar, entendeu? Não fazer absolutamente nada é muito pior, entendeu? Porque sempre vai ser melhor você fazer alguma coisa, você tentar se expor a alguma coisa, do que você ficar estagnado no mesmo lugar. Então, talvez você esteja adiando alguma coisa que você queria muito fazer. Talvez você esteja esperando por um sinal. E talvez esse seja o seu sinal. Você não precisa mudar a sua vida inteira hoje. Isso pode não acontecer. Ou pode acontecer. Mas você precisa dar um primeiro passo. Você precisa estar 1% decidido a tentar alguma coisa. A buscar alguma coisa. Então, um primeiro vídeo, uma primeira ideia, uma primeira conversa, um primeiro rascunho de ideia, sempre vai ser melhor, porque fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa pequena na sua vista, é infinitamente melhor
do que você não fazer nada, do que você deixar uma ideia só no papel e não colocar em prática, do que você se esconder atrás do seu medo, do que você se esconder atrás da sua insegurança. Esse vídeo aqui, ele pode não ser perfeito, ele pode não ter a melhor iluminação, a melhor câmera, o melhor cenário do mundo, eu posso nem ter falado tão bem assim, e ele pode não ser visto por ninguém, mas esse vídeo ele existe, ele foi uma ideia que eu tirei do papel, uma coisa que eu queria tanto fazer e que eu finalmente fiz, que eu finalmente coloquei em prática, que eu finalmente fiz mesmo com medo, mesmo com insegurança. Pode não dar certo, mas é um vídeo que existe, é uma ideia que existe. Existir é melhor do que não existir. Fazer acontecer é melhor do que continuar sendo só uma ideia, continuar sendo só na imaginação, sabe? Então, daqui uns anos, você pode olhar para trás e pensar: eu tentei, eu fiz o que eu podia, deu certo ou não deu certo, mas eu tentei. Ou então você pode olhar para trás e dizer: o que teria acontecido se eu tivesse tentado? Como eu estaria hoje? O que teria mudado na minha vida? Então, eu não quero mais ser a pessoa que fica escondida atrás da insegurança, escondida atrás do medo. Eu não quero mais ser a pessoa que só imagina, que só tem ideias e não coloca em prática. Eu não quero mais adiar a minha vida, adiar a oportunidade, a possibilidade, a chance que eu tenho de mudar a minha vida, a minha realidade. Então, eu quero ser a pessoa que tenta, mesmo que dê errado, mesmo que eu me frustre, mesmo que eu aprenda no decorrer do caminho, que eu tenha que ajustar muitas coisas, mas eu quero tentar, eu quero tirar do papel, eu quero buscar coisas novas, sabe? E eu sempre vou levar comigo que fazer alguma coisa sempre vai levar você para outro caminho. Você tentar fazer alguma coisa nova sempre vai te levar para outro rumo, sabe? Do que a sua vida já tá tomando. Pode ser que não dê certo, mas você tem uma experiência, você sabe o que não deu certo e você pode tentar de uma maneira diferente. Você pode tentar uma coisa nova que você não tentou ainda, que você busque, né? Coisas que possam dar certo, que possam mudar a sua realidade, porque você tentou uma vez e não deu certo. Mas você pode tentar outra coisa outra vez e pode ser que dê certo dessa vez. E se esse vídeo aqui ele fez sentido pra você, então talvez seja porque você precisava escutar essas coisas. Você às vezes tá adiando alguma coisa, quer começar alguma coisa, e talvez esse seja o sinal que você tanto estava pedindo. Comece com medo, comece com insegurança, comece mesmo que você se compare com outras pessoas e que não esteja o suficiente para você, mas comece, porque fazer pequeno é fazer, começar do simples é começar. Então comece, porque você fazer alguma coisa sempre vai ser melhor do que você não fazer nada. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo passo. Tchau!